Vi esse vídeo viralizando dias atrás, mas decidi que não deveria mais comentar sobre o assunto. Porque você sabe, tudo isso está acontecendo no Reino Unido após o assassinato de Henry Noack, sobre os Sikhs e como alguns Sikhs se manifestaram. E um dos Sikhs, chamado Bobby Singh, que costumava bajular os Patriots, ele participava de todos os comícios do Tommy Robinson. E então ele diz: sou religiosamente obrigado a apoiar meu companheiro Sikh, mesmo que seja um assassino. Esse vídeo viralizou e pensei, já falei bastante sobre isso. Mas olha, justo quando você pensou que a polícia britânica aprenderia uma lição, e talvez, após a morte de Henry Noakes, talvez eles estejam pensando que precisam fazer algo a respeito. Talvez a gente precise acabar com esse policiamento de 2 pesos e 2 medidas ou algo assim, ou talvez a gente precise rever isso. Ou voltar à estaca zero sobre como lidamos com esses relacionamentos intercomunitários, interraciais, como policiamos isso. Você pensaria isso, mas isso acabou de acontecer em Birmingham. Birmingham é um lixo, sabe? Nem vou dizer que as emoções estão à flor da pele. Não deveria haver emoção do outro lado. Então esse cara Punjabi briga com 2 britânicos, certo? E acusa eles de racismo. Então a gente não sabe o que aconteceu antes disso. É o que os britânicos estão dizendo. A gente nem falou nada, só estava brincando entre nós quando esse cara apareceu e a namorada dele tentou segurá-lo. 2 caras Sikhs aparecem. Então, como foi toda na interação? Acho que não aconteceu muita coisa na interação, mas assista toda na interação, porque o que acontece depois disso é o que você deve prestar atenção. Com quem diabos você está falando? Quero dizer, com quem diabos você está falando? Por que diabos você está socando alguém no carro? Esses 3 poderiam derrubá-lo facilmente, mas não o fizeram. Quem diabos é você? Estou dizendo que ele tem um pequeno... Ele não vai... De quem diabos você está falando? Estou dizendo que eu sou o Smoke. Ele tem síndrome de Napoleão. Eu estou aqui! Não importa como se isso fosse te salvar. Tipo, eu não entendo como essas pessoas acham que isso é aceitável, então as regras do jogo vão mudar. Não importa se você nasceu aqui, se é um imigrante de primeira geração, se sua família vive aqui há 4 ou 5 gerações ou algo assim. Estamos caminhando para um choque de civilizações. Então, se você pertence a uma, se você não faz parte dessa civilização, se você tem uma identidade que não é nativa, ou pelo menos alinhada às linhas nacionais, então você faz parte do problema. Então, é por isso que eu incluo até mesmo brancos convertidos ao islamismo nessa categoria. Então, se você é tipo um americano branco ou um britânico branco, mas agora de repente você mudou de lado e se tornou muçulmano. Então, quando chegar a hora, quando nós, como sociedade, chegarmos à conclusão de que o multiculturalismo não é mais viável, que o multiculturalismo não é mais prático, portanto, pessoas que pertencem a outras comunidades, outras culturas, que colocam outras culturas acima da sua identidade nacional, precisam ir para outro lugar. Isso inclui também brancos convertidos ao islamismo. Vamos precisar negociar politicamente com outros países, como o Afeganistão. Vocês aceitariam esses convertidos brancos ruivos que não se encaixam no Ocidente? Por isso afirmo que o argumento etnonacionalista é muito estúpido. Vocês podem, os etnonacionalistas vão se livrar de mim, mas o que farão com os brancos convertidos ao Islã? Se você não fizer algo a respeito, então você está deixando a possibilidade dessas pessoas crescerem em número internamente e expandirem o Islã. Foi exatamente isso que aconteceu com o Império Romano, com a Roma Antiga, foi exatamente isso que aconteceu. O cristianismo teve um papel enorme na destruição do Império Romano, o Antigo, porque Roma se tornou uma superpotência baseada em seus próprios valores, e quando o cristianismo entrou em cena, isso mudou. Obviamente você sabe, os combates de gladiadores foram proibidos porque isso ia contra os valores cristãos, e tantas outras coisas continuaram mudando, e algumas. E é por isso que o Império Bizantino prosperou, porque foi fundado como um Império Romano cristão moderno. Por isso ele sobreviveu um pouco mais. Então, o que você vai fazer? Você não vai deixar brancos convertidos ao Islã no Ocidente. Então, eles podem prosperar lá, podem propagar suas ideias, e um dia você sabe, eles vão se tornar 5, 10, 20%. O que você vai fazer então? Então, na minha opinião, essa é a solução mais prática e pacífica. Pessoas que não conseguem se assimilar, pessoas que se apegam à sua identidade ancestral, seja Sikh, hindu, muçulmana ou parda. Isso, aquilo, qualquer coisa que não seja a identidade nacional do país em que vivem, essas pessoas precisam ir embora. Porque o multiculturalismo não está funcionando. Isso, né? O que esse palhaço diz.
O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. E eu nunca aceitei a palavra assimilação. Eu não quero que as pessoas percam quem elas são. A palavra integração é usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é assim mesmo. Nós queremos as pessoas pelo que elas são. Nunca concordei com esse tipo de conceito de caldeirão cultural. Tony Burke, esse idiota, nosso ministro do interior, Tony Burke, diz: não é preciso se assimilar ao ter identidade cultural muçulmana, sikh, hindu, paquistanesa ou indiana, mesmo sendo indiano de terceira ou quarta geração. Você ainda não se vê como britânico em primeiro lugar. Muçulmanos dizem isso sempre. Faço vídeos há muito tempo mostrando muçulmanos dizendo que são muçulmanos antes de britânicos. Muitos não entendem o que isso significa. Isso significa que eu tenho que cuidar da minha comunidade antes de qualquer outra coisa. Como um país pode prosperar assim? Esqueça prosperar. Como um país pode sobreviver desse jeito? Então, essa ideia, esse experimento de multiculturalismo fracassou. Por isso vemos esse policiamento de 2 pesos e 2 medidas. Vamos voltar ao policiamento de 2 pesos e 2 medidas. Então isso aconteceu sim. Eles continuam e então aparecem alguns sikhs. Aparecem alguns sikhs, nada acontece. Eu não sei do que você está falando. Olha isso, né? Alguns sikhs entram, eles tentam separar, não estão fazendo nada, não há agressão de nenhum lado. Bom, você sabe, os 2 caras... Esse cara está só virando um herói, mas adivinha? É a palavra de um contra o outro nesse ponto, é. Você quer saber o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu depois? Posso contar. Vou colocar o link na descrição. Você pode ver o vídeo todo. Só há confusão e insultos. Não sabemos o que houve antes, mas era irrelevante. Não ouvi nada racista. Fim. Nesse vídeo inteiro, não tem nada racista, mas tem muito palavrão sendo trocado entre eles. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu depois disso? Esse cara não foi preso. O cara branco é que foi preso. E olha a quantidade de pessoas, olha a quantidade de policiais que apareceu. Corrida pro fundo do poço. Lembre-se, agravado por motivação racial. Vamos ao vivo. Você acredita nisso? Lembre-se que estou ao vivo. Espere. Ele está ao vivo. Eu não sei. É um Natal. Não sei sobre esse olhar. Esse cara já foi acusado de racismo antes. Novamente, não considero racismo uma acusação tão grave assim. F. U. Eu fico surpreso porque mais pessoas não são racistas porque eles estão criando pessoas racistas. Isso está radicalizando as pessoas, esses idiotas da DEI que não têm nenhuma experiência no mundo real, eles estão criando essas políticas. Quero dizer, se eu fosse ele, eu me tornaria racista. O que é racismo? Quer dizer que se você é diferente de mim, é feio. É isso que racismo significa? Não, não é isso que racismo significa. O que basicamente acontece aqui depois que você vê tudo isso. Você diz: eu sou nativo desta terra, tenho menos direitos do que algumas outras pessoas de outra origem cultural. E, novamente, aquele cara poderia ter sido polonês, por exemplo, mas você sabe, já havia incidentes intercomunitários no Reino Unido antes do Brexit também, com poloneses, mas os poloneses são brancos. Então não é realmente uma questão de racismo, é uma questão cultural. É uma questão cultural e de comportamento. E quando você vê isso acontecer repetidamente, deixe-me lembrar que isso aconteceu depois do incidente de Henry Noakes. Por que você não diria que eu não posso aceitar isso? Porque eu tenho menos direitos no meu próprio país do que outros que nem são nativos desta terra? Você pode filmar, mas só se afastar. Por que você está se metendo? Do que estão te acusando? E... Não havia nenhuma outra gravação, porque aquele outro cara moreno com quem ele estava discutindo, aquele cara não estava filmando, nem a namorada dele estava filmando também. Então a gravação que vimos é a única gravação. E posso te garantir que foi isso. Não houve insultos raciais ali. O vídeo mostra os caras morenos chamando essas pessoas de racistas, e já vimos como essa acusação tem sido mal usada. A morte de Henry Noakes é um exemplo claro disso. Isso deveria ser estudado, deveria servir como um estudo de caso. Pessoas morenas e não brancas estão usando o termo racista como arma. Por isso digo, parem com essa acusação de racismo. Não há acusação de racismo. Você não pode policiar isso. 20 anos atrás, os países ocidentais eram multiculturais. Vim para este país há 23 anos. Você não se metia em problemas por chamar alguém por um termo racista.
e o mundo continuava girando normalmente. Pessoas de outras raças continuavam chegando ao Ocidente. Então, o que mudou? Por que precisou fazer isso? Daí entrou em cena a mentalidade woke. O vírus entrou em cena. Sim, o que foi isso? Mas quando? Por que você não pode ser legal? Certo, a primeira coisa que fiz foi ir até o campo. Por que você está aqui? Ah, o quê? Sessão 5. O que foi tudo aquilo? Pra quê? Por função, cara. A gente foi até a polícia, entregou uns explosivos e drogas, e aí prenderam ele. É a segunda vez que ele é parado por causa de drogas e eu não sei se ele já foi. Espero que você não tenha liberdade de expressão. Eles vieram com as câmeras e tudo, né? Eles vão adorar isso, vão fazer aqueles novos vídeos de treinamento, sabe? Aqueles vídeos de módulo de treinamento. Vilificação racial. Nós não toleramos vilificação racial neste país. Olha esse skinhead sendo preso. É assim que lidamos com o racismo. Você está tornando todos racistas. Antes não eram, mas vão se tornar. Bem, isso é culturalista ou algo assim. Não sei. Racismo nunca foi uma coisa. Na verdade, não era uma coisa. Mesmo o ataque contra paquistaneses, como o pessoal chama. E eu sou do Paquistão. Eu deveria poder usar essa palavra. De qualquer forma, acho que o YouTube não entenderia. Tem isso para o Chris. Chris com certeza é. Em que situação você está, amigo? Jason, agora, sob custódia, tudo menos. E eles vão colocá-lo em uma cela com muçulmanos. Então, qual acusação eu te fiz? Eu tenho direito ao inferno, não? Prove, vá em frente. Tenho direito de não te assistir. Isso é horrível. Isso é horrível. Veja essas pessoas. Quando confrontadas, todas dizem, só seguimos ordens, estão apenas obedecendo. Mas eles deveriam seguir ordens? Bem, essa foi uma batida de porta sem cerimônia, não foi, Burners? Sem enrolação, então. Isso é policiamento com 2 pesos e 2 medidas, pessoal. Policiamento com 2 pesos e 2 medidas escancarado. Estou só assustado e preocupado. Isso também vai acontecer aqui. Vou te mostrar outro exemplo de policiamento com 2 pesos e 2 medidas. Desculpa, não devo fazer um vídeo separado. Ouça isso. Uma mulher branca do Reino Unido afirma que foi repetidamente assediada do lado de fora da própria casa por um grupo de migrantes. Você sabe, esse tipo de gente. Deixa eu te mostrar que tipo de gente. Olha isso. Isso aconteceu na Alemanha? Isso aconteceu num trem na Alemanha? Olha isso. Olha pra ele. Sim, isso ocorre com nossas mulheres. Em todo lugar, nas ruas, no transporte público, em todo lugar, certo? Então, uma mulher britânica diz que foi assediada por um grupo de imigrantes assim, o que é muito crível. Não é, sabe, algo completamente fora deste mundo. Então, apesar de várias reclamações à polícia, eles não tomaram nenhuma providência. Então, ela ameaçou procurar a imprensa. E aí os policiais disseram a ela que, se fosse a mídia, estaria incitando ódio racial. Eu acredito na mulher. Eu não acredito na polícia. Ela procurou o jornalista cidadão, que fez um vídeo sobre o caso. A situação piorou quando um homem que ajudou a expor foi supostamente preso e algemado. Então eles chegaram e prenderam o jornalista cidadão que publicou sobre a experiência horrível daquela mulher. Assista a isso. Não estamos irritados o bastante, gente. Eu não sei. Isso é tão distópico. Isso é tão distópico e a narrativa que a grande mídia retrata é sempre a mesma. Pessoas pardas, imigrantes, vítimas, hooligans de extrema-direita virando o mundo de cabeça para baixo. Olá, são 12h26. Você está fazendo uma comunicação maliciosa. Comunicação maliciosa porque ele postou sobre a mulher sendo assediada por migrantes. You do not have to say anything, but may I make offence if you do not mention when questioning something which is right in court. Anything you do say may be given in evidence, okay? Que vergonha dessas mulheres. Que vergonha dessas mulheres. Essas mulheres, mais uma vez seguindo ordens até se tornarem vítimas de assédio sexual por migrantes. Então, eu recebi informações sobre um policial. E agora eles estão em cima de mim. Information about a police officer. And now it's getting me done. É isso. Tudo que temos são relatos do público sobre uma moradia coletiva aterrorizada por migrantes. Ela foi aterrorizada por 7 meses. Ela foi aterrorizada por imigrantes por 7 meses. Como? Assim. Outro exemplo. Olha isso.
Olha isso. Esse tipo de imigrante. A francesa só está cuidando da própria vida. É abordada por esse maravilhoso imigrante. E ele quer transar com ela. Esse tipo de imigrante, isso está acontecendo. Tipo, eu já cobri centenas dessas histórias. E existem literalmente milhares dessas histórias acontecendo agora mesmo. E então isso aconteceu com aquela mulher britânica inocente. Eles não ouviram ela. E eles prenderam o cara que denunciou isso. Se você contar para a imprensa, vamos te prender por incitar ódio racial. Desculpa, deixa eu recomeçar. Começaram aqui. Tudo o que temos são relatos do público, certo? De uma moradia coletiva aterrorizada por migrantes, certo? Ela foi aterrorizada por 7 meses e eles não fizeram nada. Você disse, se denunciar à imprensa, vamos te prender por incitar ódio racial. Foi o que disseram à mãe dela quando os migrantes entraram na casa dela e a aterrorizaram. Eles entraram na nossa casa. Uau! Eles se esconderam no quintal e filmaram ela e as crianças pela janela da casa. Ela procurou o presidente e a polícia falou com ela. A polícia disse para ela, se você for à imprensa, vamos te prender por incitação ao ódio racial. Então, porque ela disse que ia à imprensa... E se você trouxer isso, preocupações saem no jornal e a imprensa se reúne novamente. Você está agindo como um monstro, você é minha filha, porque eu queria, e uma mulher está apavorada. Ela estava sendo presa e aterrorizada por Michael. A Game On na área dela. A Game O, um daqueles hotéis. Imagine que você mora na sua casa. Você morou na sua casa por décadas e, de repente, esses governos progressistas decidem colocar esses imigrantes cheios de desejo de culturas do terceiro mundo, do tipo que acabei de mostrar para você antes. Esse tipo de imigrante no seu bairro e não há nada que você possa fazer. Esse tipo de imigrante. Olha, ele vai agredi-la. Plunkett Street. Ele acerta uma mulher na cabeça com o cotovelo. Pá. Eles a acertam. Você solta esses bárbaros nos seus bairros. Eles te assediam. Se você é uma mulher solteira ou com filhos ou seja lá o que for, mesmo quando isso é auto-infligido, pessoal, acho que não estamos com raiva o suficiente. Parece que estão testando nossa paciência. Não sei o que querem com isso. Eu não entendo. Nossos juízes são progressistas, então não é apenas um policiamento de 2 pesos e 2 medidas. Justiça de 2 pesos e 2 medidas é ainda pior. Olha isso. A Holanda também tem esses casos de Henry Nowak. Casos. Em julho de 2020, Tamar, de 14 anos e de Marken, foi atropelada por um carro em uma estrada escura sobre o dique e deixada para morrer. Seu corpo foi encontrado no acostamento. O que ocorreu depois foi muito perturbador. A polícia disse primeiro à mãe que o motorista era alemão. Uau! Dias depois, a verdade veio à tona. Havia 4 iraquianos no carro. Disseram à mãe que esconderam a verdadeira origem porque não queriam criar o efeito Wilders. Entende, Wilders? Geert Wilders diz que esses bárbaros devem ser expulsos. Para não dar munição política a ele, preferiram mentir. Essa é a garota. Ela deveria estar viva. Ainda pior, há fortes indícios de que o corpo de Tamar foi movido após o acidente. O motorista não apenas fugiu. Eles a tiraram da estrada e a deixaram lá como um animal. O motorista, meu Deus, o motorista recebeu apenas uma multa de 1.500 euros por olhar o celular enquanto dirigia. Depois, ele desapareceu completamente. A multa foi devolvida. Nem mesmo a multa foi paga. Meu Deus, por anos, ele não pôde ser localizado. Só depois de anos de luta da família, inclusive indo à justiça para obrigar as autoridades a processar o caso. Você deveria passar por isso ao perder um filho? Deveria ter que lutar por isso? Isso é a última coisa que você deveria estar fazendo. Todo o peso do Estado inteiro deveria cair sobre o autor, não importa quem seja. Mas, em vez disso, nosso sistema de justiça, nossa sociedade, nossa burocracia, nossa polícia, tudo fica do lado dos autores. E, em vez de lamentar pelos seus entes queridos perdidos, você está ocupado lutando por justiça. Isso é tão deprimente, pessoal. Eu não me deprimo facilmente. Acho que não estamos irritados o bastante. Vou subir o tom. Não me importo. Venham pra cima de mim. Não estamos com raiva o bastante. Deveríamos protestar todos os dias, ao menos nos fins de semana. Isso vai acontecer na Austrália, pessoal. Está chegando à Austrália. Pode apostar no que estou dizendo.